Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Wilson Neto. Eu sei que todo mundo está cansado, mas eu vou procurar dar o máximo aqui de informação para que vocês saiam daqui pelo menos uma cuca atrás da orelha aí. Esse é o objetivo. Tá? Eu sou fisioterapeuta, formado há 14 anos, sou acupunturista, formado aqui na pós-graduação do SEAD. Também formado em magnetoterapia, biomagnetismo, terapia quântica e dietoterapia dos 5 elementos. Então tudo isso aqui eu aplico no meu consultório. Então essa reunião dessas disciplinas me levou a aperfeiçoar a minha observação do I Ching. Acho que essa é a palavra. Porque o I Ching ele transcendeu tudo isso. Bom, primeiramente, se eu tivesse um pouco a minha voz um pouco embargada por causa do ar e tudo mais. Primeiramente, eu vou falar o que me cercou para desenvolver técnica chamada Bio I Ching, e o que me levou através do I Ching a me aprofundar nessa técnica. Primeiramente, tudo que eu descobri sobre o I Ching, depois eu teorizei. Eu não teorizei e depois fui no I Ching. Porque se eu fosse teorizar na física teórica, quântica, química, geometria e astronomia, o I Ching não ia me revelar nada. Porque o I Ching nada mais é que a força do cosmos agindo através da natureza para nos guiar aqui na Terra. Ele é uma bússola. Então, por ser uma bússola, eu comecei a ter respostas através do oráculo do I Ching, porque eu sou formado em I Ching. E então eu tenho, pelo menos a leitura, eu fico à vontade com a leitura do I Ching. Então tenho muitos livros de I Ching que me fez chegar nessa conclusão. E depois da ideia pronta, primeiramente, para ser bem sincero, eu apliquei na maca. Eu fui na maca e apliquei tudo que o I Ching me sinalizou de síndrome energética, diagnóstico, prognóstico, tratamento, orientações para o paciente, a terapia quântica depois entrou no I Ching, a magnetoterapia entrou no I Ching, o biomagnetismo entrou no I Ching. Então o I Ching ele é a raiz aonde eu posso ir para qualquer lugar. E tem que organizar essas ideias, porque é muita informação do I Ching. Então a gente tem que ter uma organização. Então, para organizar essas ideias, no sentido filosófico é muito solto. O I Ching é puramente filosófico. As palavras elas não se encaixam na nossa vida ocidental. Então, se eu falo para você que nós devemos nos comportar como uns 10 mil homens, ninguém vai entender. Então, como é que eu transformo isso na física, teórica, quântica, química, geometria e astronomia? E o I Ching me norteou para que eu pudesse, então, esclarecer isso aí. Se eu só vou colocar aqui o... Ok. Agora sim. Ótimo. Bom, o I Ching, para ficar mais claro para vocês, ele foi elaborado entre 5.577 a.C. a 479 a.C. e se deve ao trabalho de 4 sábios. Gente, tem datas de I Ching de 8.000 anos, tá? Eu estou sendo um pouco racional aqui ao falar de 5.000 anos, mas tem data de 8.000 anos isso aí. Bom, começou com o Futi. O Futi é o autor original, criador dos trigramas e hexagramas com base no Retu, o mapa do rio. E ele descobriu que em todas as existências do universo é uma síntese composta por Yin, que é ativo e invisível, objetivo e direto, com uma flecha em direção ao alvo, cuja maior força está na ponta. Ou seja, se o paciente está com dor, ele não está com dor ali onde você está apontando. Não está ali. Está na ponta. A gente achou essa ponta. Localizador. A onda, a dor ela não existe, ela é uma onda eletromagnética. Aí, vou falar assim, mas por que saiu no exame de imagem? Saiu no exame de imagem, mas nem sempre o exame de imagem é fiel.
paciente está bem, mostra o exame de imagem que ele não está bem. Ou vice-versa. Então, para a gente entender, o cérebro ele decodifica aquela informação e sinaliza através da dor. Ela não existe, ela não falta dor. Mas como ela tem aspecto IN, como é que é o IN? Olha o que o Fouti descobriu. Receptivo, subjetivo, indireto, como as águas do mar. Águas tem a ver com informação, né? Por isso que eu falei sentido filosófico, que você tem que contextualizar. Movimentos graduais e seu poder está na absorção e percepção. Movimentos graduais. A gente está com dor nesse momento, mesmo sem sentir. Mas é um elemento potencial, não é que você está. É como um vírus. Tá certo? Você pode ser portador do vírus, mas não desenvolver esse sintoma. Absorção e percepção. Percepção, lógico, está doendo aqui. Então você absorveu aquela informação, só que ela tem um caráter diferente. Que a física explica aqui. Uma coisa é onda mecânica, outra coisa é onda eletromagnética. Quando você sente, é onda mecânica. Quando você não sente, é onda eletromagnética. Então, quando você localiza o ponto, num ponto distante, e você vai, aplica o ponto e a dor passa, o que significa? Significa que você foi na onda eletromagnética para neutralizar a onda mecânica, que ali o paciente está referindo. Então, o Fouti, ele foi esse sábio que, autor dos tetragramas e hexagramas. Rei Wen, fundador da dinastia Zhou. O Rei Wen é curioso, porque ele desenvolveu o I Ching na prisão. Ele desenvolveu o estudo do I Ching. Ele ficou preso por 7 anos, enclausurado pelo seu parente. E foi na prisão que ele... O que ele fez na prisão? Olha lá, autor dos versos sobre 64 hexagramas. E aí o que acontece? Ele formou o julgamento do hexagrama. Então, quem nunca leu o livro do I Ching? O I Ching é o seguinte: tem o símbolo, que são os hexagramas, o julgamento, a imagem, as linhas móveis. Então, só para deixar bem claro, ele formou o julgamento cerca de 4.400 anos, desde Fouti. Rei Wen facilitou a compreensão dos símbolos herméticos, que ninguém sabia. Tinha aqueles símbolos lá, ninguém sabia o que significa. Só Fouti, praticamente os seus vassalos. E uma vez que o sábio, Fouti, não havia deixado nenhum comentário sobre eles, só o símbolo. Veio o filho dele, Duque de Zhou, herdou do pai a sabedoria do I Ching e foi autor de 384 linhas do I Ching, porque são 64 hexagramas. Mas cada hexagrama tem 6 linhas. Então, no final dá 384. Quem informou isso? Duque de Zhou. Que é esse aqui. Versos sobre as linhas que determinam detalhadamente o significado de cada linha do hexagrama. Kongzi, o famoso Confúcio, né? Um dos maiores filósofos da China, né? Confúcio dedicou a sua vida para tratar interpretações sobre os julgamentos do Rei Wen. Olha o que ele foi. Sabe por que ele ficou famoso? Porque ele aproximou o I Ching do povo. Né? E aí o que aconteceu? Porque o I Ching era uma coisa só para os reis, né? Para os sábios. E aí o que acontece? Ele abriu escola, ele fez ali seus discípulos, né? Para ser discípulo do Confúcio, bem difícil. Mas ele tinha seus discípulos, porque ele é rigoroso, um cara iluminado. Dividiu em grande imagem os hexagramas, que analisa o hexagrama por inteiro, com uma imagem só. Então lá tem a grande imagem e a pequena imagem. Analisa as imagens de cada linha. Então, o que o Duque de Zhou foi lá e escreveu detalhadamente sobre cada linha do hexagrama, Confúcio foi lá e deu mais um toque de sutileza para tornar mais acessível ao povo. Por isso que ele é o Confúcio. Mas não nos enganemos, são 4 sábios. E foi aqui que originou astronomia, astrologia, escola de símbolos e números, hinduísmo, taoísmo, feng shui, tudo surgiu do China. Acupuntura, medicina chinesa, psicoterapia, tuiná, tudo surgiu daqui. O significado da palavra aí. É importante eu falar isso, sabe por quê? Porque tudo tem uma explicação. Tem o Vuti, que é o vazio do zero absoluto, ou seja, quando eu fui estudar I Ching, a primeira coisa que eu tive que absorver é o não absorver. Primeira coisa que eu tive que saber, não saber. Não conjecturar as coisas. Eu sou ocidental, sou fisioterapeuta, sou de escola acadêmica. Totalmente contra. Se eu fosse
pensar como um acupunturista, inclusive, porque a gente aprende institucionalmente falando, regras, normas, tudo mais. Não é o suficiente. Então, o que acontece? Permanência. O que é permanência? Imutável. A lei é lei infinita, pronto e acabou. Ah, mas eu quero fazer diferente. Não vai dar certo. É a lei cósmica. Ah, eu quero nadar contra a maré. Tudo bem, você vai cansar. Acabou. Então, quem cria norma estabelece as regras, enfim. Mudança. Eu acabei de falar de imutável, aí eu falo de mudança, porque a lei fala que tratado das mutações do Xing. Então, é cíclico. Você está numa fase ruim, não se engane. Vai melhorar. Você olha para o lado e não vê nada. Só pessimismo lá. Por quê? Você está pensando. Mas o Xing é maior que o pensamento. Agora, se a gente interfere no problema, não vai. Se a gente ficar neutro, vai. Flui. Mudança. É só nos interferir. Mas isso aí é um outro assunto. Transformação. Ele transforma o uno em absoluto. Ou seja, você olha o problema de fora. O paciente está na maca, ele está falando, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Ele tem os 10 problemas. Ele foi lá com o queixo principal, ele tem 10 problemas. Você se concentra num só, não é? No principal, eu estou errado. É a mesma coisa. Você não se envolve emocionalmente com aquilo, você olha o problema de fora. Então eu, para estudar o Xing, para entender o Xing saúde, o Xing biológico, o Bio-Xing, que é o nome da técnica que eu criei, eu tive que me desligar daquilo, para observar como uma coisa é. E a essência, sistema binário da personalidade e característica, no qual encontra-se o comum entre os diferentes 64 Gua. Gua significa baguá, igual de sagramos. O que significa sistema binário da personalidade? Só existe 64 hexagramas, onde estão 7 bilhões de pessoas. Sabe aquela coisa que a gente aprende na faculdade? Ah, mas aquele paciente é difícil, hein? Nossa, aquele ali não tem jeito. É um ponto fora da curva? Não existe isso. Vamos contextualizar. O que é cirúrgico, o que é antibiótico, e o que é energético. Mas o energético está em todos. Então você pode mexer nesse paciente. E ele vai melhorar. Da condição anterior, vai. Por isso que é bom contextualizar. Mas ele está em tudo. Significado da palavra Xing é a razão do universo e o caminho do homem que se encontram em qualquer parte do cosmos. Quer entender isso aqui? Tem coisas que vocês não explicam na vida que acontecem. É isso. Eu pensei, calculei, controlei, dominei e fugi. É isso. Por quê? Está no caminho do homem o universo. Não tem como separar. O percurso é o desenrolar desse fio. Ou seja, como você vai trilhar a sua própria vida, como você vai trilhar uma conduta terapêutica. O importante no Xing não é como você começa, hein? Como você termina a vida, como você termina o seu trabalho. Porque a gente pode começar meio destrambelhado, derrubando água, o pessoal não dando muita importância, não importa. O paciente meio, até onde vai isso aí? Chega uma hora que não vai dar. As sessões estão passando. Conclusão, não se preocupe, você vai entregar. O mistério revelado significa libertar-se do corpo material, tecido, nervo, não. Libertar-se do corpo material é se preocupar com a informação que você vai dar na maca para esse paciente, através dos íris, do laser, do fito, no meu caso, que eu uso esses 3. E encontrar o insondável vazio, ondas de possibilidades. Aí já diz tudo, ondas de possibilidades, ondas eletromagnéticas. O eletromagnetismo está passando no corpo de vocês agora, nesse momento, atravessando vocês não estão sentindo. É isso que eu quero dizer. É lá que está a resposta, é lá que está a causa desse paciente, do problema desse paciente. Olha só como é interessante isso aqui. Não vou ler isso aqui não, presta atenção só nessa linha aqui. A natureza yang ativa e expansiva ainda em seu estágio inicial, ocorrências que não aconteceram. Embora o paciente não tenha dor, quando ele tiver, ele já estava predisposto a ter. Ponto.
Então, quando eu localizo o ponto, eu não me engano lá. Quando eu localizo o ponto, eu não estou interessado na matéria, porque se eu aplicar o ímã lá, aí tem a física explica, mas não é o que eu vou falar agora. Você sai do ponto de dor e chega no ponto de aplicação do ímã, do laser, do fito, o que acontece? Eu estou nas ocorrências que não aconteceram, mas que ela decidirá o que vai acontecer. É ela que decide. A natureza Yang, não é a Yin. A Yin não decide nada. A Yin é manifestação do Yang. Quer uma prova? Só existe escuridão por quê? Que ausência de luz. Perfeito. Sua natureza Yin não está ativa e suas energias latentes já podem ser vistos. Está doendo, doutor? Ok? É isso. Agora eu vou explicar o seguinte. Como é que o Futi, o imperador, sabe, Futi, desenvolveu isso aqui e o que explica o localizador de ponto para aplicar o ponto distante? Está aqui, ó. Isso aqui é um livro de Xing, que é engraçado. Sabe como é que eu descobri isso? Esquecendo dele. Porque eu sabia como aplicar, mas não sabia como explicar para vocês. Como é que vai fazer? Vai colocar uma camisa de força, né? Não tem jeito. Aí eu, num dia bem tranquilo, esqueci de como provar. Aí abri o livro de Xing, que é a minha prática espiritual, e achei. O que significa isso aqui, ó? Ó, pequenininho aqui. É o Yang. Ué, Yang? Explica melhor. Calma, isso aqui parece ser simples, mas não é, mas eu vou fazer um pouquinho simples. Vamos lá. Voltando, rebobina a fita. O que acontece? Só para vocês entenderem, eu vou aplicar, ó, eu vou apontar o laser, tá vendo? 1 aqui, 2, 3, 4 e 5. Você viu que eles estão na parte interna do mapa do rio? Vocês pegaram essa parte, tá? 1, tudo bem? Eu já volto. É assim? Ah, que susto, achei que eu tinha apertado alguma coisa. É o tempo de eu refletir e explicar para vocês. Natureza. Natureza. Vamos voltar. A parte de dentro é de natureza Yang, invisível, por isso que ela está dentro. A parte de fora, olha só, a parte de fora é Yin, é manifestação do Yang. Agora vamos para esse diagrama aqui. O que ele significa, a linha pontilhada? Localizador. O que acontece? Embora aqui seja Yang, manifestou o quê? As ondas mecânicas nas eletromagnéticas. Quer um exemplo? Ó, onda mecânica e eletromagnética são diferentes, tá? Uma da outra. Uma se propaga no meio material, que é a mecânica. Doutor, tá doendo. A eletromagnética, doutor, onde você está aplicando? Não é aí. Ok? O localizador, onde eu localizo. O que significa? Olha lá. Essa distância é o campo eletromagnético da dor que permeia num raio. A dor, ela é onda eletromagnética, esquece, ela faz um campo, um raio de 50 centímetros. Tanto é um raio que eu posso aplicar assim, 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 ó, diagonal, não importa. Tem uma forma de fazer, lógico, não é tão simples assim. Mas o que eu quero dizer é que o raio, eu preciso pegar as pontas da natureza Yang, das ondas eletromagnéticas. E aí eu consigo o quê? Formar um um mapa do rio. O mapa do rio é o mapa da dor. Vai lá, aqui ó, pontinho aqui, 50 centímetros, 50 centímetros. Aí, o que eu coloco aqui para vocês, só para vocês terem ideia. A onda mecânica que eu falei de natureza Yin, doutor, tá doendo? Ela se propaga num raio de 6,5 centímetros a 5,2 de profundidade. Centímetros de profundidade. A onda eletromagnética avança mais 43 centímetros, então ela aproveita a onda mecânica. Avança mais 43 centímetros no raio para alcançar 50 ao final. 50 centímetros de distância da sensação da dor. Que é os 6,5 centímetros da onda mecânica, mais 43 centímetros da onda eletromagnética. Dá 50 centímetros ao final.
e todas as estruturas num raio de 50 centímetros a partir do local afetado que o paciente relata são alvos de desequilíbrio energético. A gente está falando de energia aqui. Então, significa o seguinte: eu sei que aqui tem 6,5 de diâmetro, de raio, perdão, profundidade 5,2 centímetros e uma distância de 50 centímetros, que essa pontilhada é onda eletromagnética. Tanto é que ela está pontilhada, ela não está inteira. Embora, gente, vamos falar o seguinte, eu só estou separando ele aqui didaticamente. Né? É tudo a mesma coisa. O paciente vai ver que ela está melhorada a dor. Certo? O que acontece aqui? Ó? Olha o que o Rei Wen colocou. Aqui foi o mapa do rio. Aqui é o rio. Né? Aqui é o rio amarelo, no caso. O Rei Wen, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa, só que ele mudou a ordem da coisa para se tornar uma coisa. Lembra do julgamento que eu falei? Então, através de símbolos, ele explicava o julgamento também. Então, é o mesmo símbolo, tá? Só para explicar que o Retu veio primeiro e o Oxum veio depois. Tá, eu vou acelerar um pouquinho. Aqui é o seguinte, a genealogia taoísta. Então, significa o seguinte, lembra do Vuti que eu falei de você se desligar? O Tao é a unidade. Esse Tao é muito importante a gente saber. Taoísmo, Tao vem do taoísmo. Todos os problemas dos seres humanos têm a mesma origem. Só que ela varia de 64 porções. Simples. Não tem muito mais que isso. Aquelas síndromes raras. Tudo bem, gente, é raro. Quem vai colocar a mão no paciente com síndromes raras? Aí tem que contextualizar. O Tao é isso, é unidade. O Tai Chi já começa o mundo dual. Aí já começa o problema, é onde a gente está agora. Quente, frio, masculino, feminino, aí começam os problemas. Mas, resumindo, o que eu vou fazer? Vamos lá. O que acontece? Aqui, dentro dessa árvore de genealogia taoísta, a gente encontra os 8 trigramas do I Ching. Então, gente, lembra? 8 vezes 8 é igual a 64. Então, se você multiplicar todos eles, entre eles mesmo dá 64. Não passa disso. Então, as ondas de possibilidades que eu te falei é 64. Mas, lembrando, a gente está falando de algo infinito, o cosmos. Então, desses 64 você tem que contextualizar. Duas pessoas aqui podem ter o mesmo hexagrama, mas elas têm vidas diferentes. Você tem que contextualizar. Ok? 3 tipos de medicina, como eu falei, a energética, que ela domina, a alopática, que tem que ser considerada, e a cirúrgica, que cada um na sua. Mas a energética está em todas. Tanto é que você trata paciente pré e pós-cirúrgico, com acupuntura. Não é? Tomando alopatia, ele pode fazer acupuntura, não pode? Tomar fito? Dependendo da interação medicamentosa, fito, né? Mas pode. Então, isso quer dizer o seguinte: são técnicas terapêuticas do I Ching. Essa técnica do I Ching são técnicas terapêuticas do I Ching para diagnóstico e tratamento das síndromes energéticas manifestada com as doenças. Aqui surgiu as epifanias que eu te falei. Isso aqui é o conjunto dos hexagramas que encontrar em qualquer livro de Ching. Só que o que acontece? Aqui parece um pouco meio bonitinho, né? Eu centralizei lá e comecei a fazer esquemas. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui é tudo calculado no I Ching. Cada hexagrama que faz conjunção aqui que vocês estão vendo foi milimetricamente estudado. De onde eu vou, para onde eu vou, e significa o seguinte: significa que é o primeiro protótipo do efeito refracionário, porque eu não posso avançar muito. Essa técnica do I Ching, ela tem o princípio de se chamar efeito refracionário da dor e efeito refracionário. Mas só para você entender que tudo teve um início, essa loucura aqui que eu não vou entrar. Fui para a física quântica explicar o que está acontecendo, o que o I Ching me passou. Vamos ver se a física quântica responde? Como podemos continuar a ver o mundo externo como real se o céu anterior intangível é quem determina o céu manifestado como real? Está aí. O céu anterior, o que é céu anterior? É antes da manifestação. É o que já está lá, mas ainda não foi manifestado. Está no plano invisível.
conceitos que se tornaram ultrapassados pelo avanço da ciência, como por exemplo o planeta Terra é quadrada, passou a ser redonda, está dizendo o seguinte: tudo que você adere no meio material, a ciência comprova que é muito importante, mas um artigo que há 5 anos era top, era revolucionário, já não é mais. O Xing não tem isso. O que vale hoje, vale amanhã. A técnica que eu aplico hoje, vai valer daqui a 50 anos. É contra a ciência, porque a gente aí faz evolução, não é? O Xing fala, não, é isso que você vai fazer. Para todo mundo, para todas as doenças. É uma forma de tratar. Não são 2, nem 3, nem 4. Sou arrogante isso, porque a gente sempre gosta de experimentar coisas para criar um padrão. Mas o Xing ele já tem o padrão dele imutável. Você descobrindo essa imutabilidade é o que te dá certeza de tratar com a mesma técnica qualquer doença, qualquer dor. Seja ela de qual etiologia for. Não importa. O cérebro processa 400 bilhões de bits de informação por segundo, porém só reconhecemos 2.000. Está aí a resposta. A gente é pequeno. Porque a gente não integra por causa do pensamento. O pensamento desintegra o todo. Você se envolve emocionalmente no problema, acabou. Você não evolui. Ele está falando para você que o pensamento subjuga os padrões arraigados que une a física quântica e a neurofisiologia. Parece paradoxo que eu estou falando. O pensamento subjuga padrões arraigados. A física quântica pensa assim. Se você pensa diferente, a coisa funciona. O Xing vai além. Se você não pensar, a coisa funciona. Nem pense diferente. Ah, eu sou pessimista. Eu me torno otimista. Não, o Xing fala não. Não pense nem otimismo nem pessimismo. Viva. Viva não de forma irresponsável, mas neutro diante do mesmo problema. Não se envolva emocionalmente com ele. É necessário analisar repetidamente as possibilidades. Pense todo dia em seguir o caminho. Porque amanhã, segunda-feira, eu já vou estar com meus vícios e hábitos e costumes desde pequeno. E eu tenho que voltar. Aí é o único absoluto que eu te falei. Você volta, você vê de fora o problema. É isso que o Xing ensina. A gente começa a enxergar possibilidades e potenciais através do equilíbrio entre a razão e a emoção. Quando você faz essa separação do envolvimento do problema, através de pensamentos ou emoções, você passa o quê? A ter sabedoria, que o Xing fala. O sábio não é aquele que se veste bonitinho, né? Eu estou falando meio assim, acho que eles devem estar bravos. Mas eles não querem isso. A gente pode se tornar sábio por um gesto, ou não? Mas tem que repetir, não é? É aí que está. E aí o que acontece? O cérebro cria neuroredes independentes. Então, quando você pensa diferente, o seu cérebro que está acostumado, sempre aquela região ser ativada, passa a ativar outra. Isso aí é comprovado, né? Um analfabeto que se alfabetizar aos 50 anos, você vê a rede neural dele expandir, não é? Isso é comprovado. E aí passa a criar uma visão ampla, mencionada no Xing como mente iluminada. Luz na escuridão. Isso aqui são os neurônios. Olha só. Aí o que acontece? Vamos lá. Voltando um pouquinho. Esse paciente pessimista. Vamos falar da parte ruim para vocês entenderem. O paciente é pessimista, está com dor crônica, então ele está com a memória da dor, não está? Ok. O que ele faz com o hipotálamo dele? Ele coloca informação no hipotálamo dele. Olha lá, ó, aqui, ó, a tempestade de emoções, as sinapses, olha o que elas fazem. Libera aminoácidos. E essa liberação de aminoácidos é porque o hipotálamo ele vai aqui, expandindo e contraindo, ele faz esse movimento de bombeamento. Quando ele bombeia e libera os aminoácidos, né, em forma de peptídeos, o que acontece? Esse paciente lembra da dor. O doutor está doendo. E é essa cascata de emoções que libera os peptídeos, olha lá, e aí chega na célula. Então significa que a gente mudar a dor desse paciente, você muda o quê? A sinapse. A informação mudou. Então o hipotálamo já vai receber uma informação nova. Porque o hipotálamo, ele é a nossa farmácia, né? Ele transforma todas as emoções que a gente tem, raiva, amor, ódio, zelo, enfim, tanto, seja qual for a sua emoção, ele transforma num elemento químico. Os peptídeos, eles se combinam para o mal ou para o bem. E aí, o que acontece disso, a gente vai ver agora. Olha lá. Mal ou bem, o fosfolipídio vai se ligar ao peptídeo.
A acupuntura, gente, essa imagem emblemática. Por quê? Todo mundo já cansou de ver essa imagem. Fosfolipídios recebeu os peptídeos, proteínas e tudo mais. Só que tem um detalhe. Sabe o que a acupuntura se diferencia das outras técnicas? Eu sou fisioterapeuta. É que ela oferece ao nosso organismo a biorreceptividade da célula. Ela favorece isso aqui, ó. Ela recebe, ela tira desse estado de não receptividade para o estado de receptividade. Como nenhum outro. Nenhum outro. Quer um exemplo? Se a gente consegue desbloquear, o que é desbloqueio do tio Shui? Isso aqui. Fez o ligamento chave-fechadura. Ligou a chave-fechadura, olha lá, olha o fosfolipídio, olha o peptídeo aqui ligando na célula. Ó. Você acabou de desbloquear esse paciente energeticamente. E aí você, através da pituitária, caiu na corrente sanguínea. Lógico, esses peptídeos vão achar o caminho dele. E a gente vai alterar o que na acupuntura? A memória celular. Olha a junção que o Xing fez com a acupuntura e já estamos transformando a medicina ocidental. Estamos falando a mesma língua. A gente muda a memória celular. O paciente faz quiropraxia, faz fisioterapia, pode fazer o que for. Tem aqui o Marquinhos aqui que eu assisti a aula dele. E ele faz reprogramação musculoarticular, de fora para dentro. Por que invade a célula? Por que ele consegue invadir a memória da célula? Porque o músculo reconhece aquele estímulo. Agora, a acupuntura, ela vai no DNA. Então, o que acontece? Está com má postura? Não estou descaracterizando o RPG ou Pilates. Eu estou te falando que a acupuntura, ela muda a memória da célula para ele ter o melhor desempenho no RPG Pilates. Como nenhum outro. Como é que você muda a informação que você dá através do meridiano? O estômago tem uma informação diferente.